Tubarão, parte 5. A quinta de manhã estava com nevoeiro, um nevoeiro úmido e rasteiro tão espesso que tinha sabor, ácido e salgado. As pessoas dirigiam dentro do limite de velocidade, com os faróis acesos. Por volta do meio-dia, o nevoeiro subiu e nuvens volumosas passeavam pelo céu baixo de um lençol mais alto formado por outras nuvens. Em torno de 5 da tarde, a sombra da nuvem começou a se desintegrar, como peças que caíam de um quebra-cabeça. A luz do sol vazava pelos espaços, formando uma renda azul na superfície cinza esverdeada do mar. Brody sentou-se na praia pública, os cotovelos apoiados nos joelhos para firmar o binóculo nas mãos. Quando baixou as lentes, mal podia ver o barco. Uma mancha branca que desaparecia e reaparecia nas ondas do oceano. As lentes poderosas permitiam uma boa visualização, mesmo balançando um pouco. Brody ficou sentado lá por quase 1 hora. Tentou forçar a vista para ter maior nitidez do contorno do que via. Falou um palavrão e soltou o binóculo, que ficou pendurado pela alça no pescoço. Ei, chefe, disse Hendricks, indo em direção a Brody. Oi, Leonard. O que é que você está fazendo por aqui? Eu estava só passando e daí eu vi o seu carro. O que é que o senhor está fazendo? Tentando entender por que é que Ben Gardner está andando por aí no mar. Pescando, não acha? É o que ele está sendo pago para fazer, mas é a pescaria mais estranha que eu já vi. Eu já estou aqui há 1 hora e ainda não vi nenhum movimento no barco. Posso dar uma olhada? Brody entregou o binóculo a ele. Hendricks o posicionou e olhou para o mar. O senhor está certo. Há quanto tempo é que ele está lá? Acho que o dia inteiro. Eu falei com ele ontem à noite e ele disse que estaria partindo hoje, às 6 da manhã. Ele foi sozinho? Não sei. Ele disse que ia tentar achar o parceiro dele, Danny, alguma coisa. Mas ele tinha alguma coisa, tipo uma consulta no dentista. Eu realmente espero que ele não tenha ido sozinho. Quer ir checar? Ainda temos pelo menos 2 horas de luz do sol. E como você planeja chegar lá? Eu pego emprestada a lancha do Chickering. Ele tem uma Aqua Sport com motor Evinrude de 80 cavalos. Consegue levar a gente lá. Brody sentiu um tremor de medo subir pela espinha. Nadava muito mal e a possibilidade de estar acima ou até dentro d'água fazia-o sentir o que sua mãe chamava de tremeliques, suor nas palmas da mão, uma necessidade constante de engolir e uma dor no estômago. Essencialmente, a sensação que algumas pessoas têm quando andam de avião. Nos sonhos de Brody, o fundo do mar era habitado por coisas pegajosas, selvagens, que se erguiam de baixo e dilaceravam sua carne, por demônios que cacarejavam e gemiam. Ok, disse. Não creio que a gente tenha muita opção. Talvez pela hora que a gente chegue ao cais, ele já tenha começado a voltar. Vá aprontar a lancha. Eu vou dar uma parada na delegacia e ligar para a mulher dele, saber se ele entrou em contato com ela por rádio. O cais de Emmett era pequeno, com apenas 20 docas. Um cais de combustível e uma barraca de madeira onde cachorros quentes e mariscos fritos eram vendidos em embalagens de papelão. As docas ficavam numa pequena enseada, protegida do mar aberto por um pier de pedra que atravessava metade da estrada da enseada. Hendricks
Estava de pé na Aqua Sport, o motor ligado, e conversava com um homem numa lancha cruzeiro de 25 pés amarrada na doca vizinha. Brody caminhou ao longo do ancoradouro de madeira e desceu a pequena escada para entrar no barco. O que foi que ela disse? Perguntou Hendricks. Nenhuma palavra. Ela tem tentado falar com ele já faz meia hora, mas ela acha que ele deve ter desligado o rádio. Ele, ele está sozinho? Até onde ela sabe, o parceiro dele tinha um dente ciso que ia ser arrancado hoje. O homem na cabine da lancha cruzeiro disse: Se vocês não se importam que eu me meta, isso é bem estranho. O quê? Disse Brody. Desligar o rádio quando se está sozinho, ninguém faz isso. Não sei não. O Ben sempre reclama da conversa fiada que rola entre os barcos enquanto ele pesca. Talvez ele tenha se entediado e então desligou. Talvez. Vamos, Leonard, disse Brody. Você sabe mesmo como se dirige isso? Hendricks desfez o nó da corda da proa, caminhou até a popa, desamarrou a corda e jogou-a no convés. Foi até o painel de controle e empurrou uma alavanca. O barco deu um pulo para a frente, movendo-se em meio a um barulho de descarga. Hendricks empurrou a alavanca mais para a frente e o motor funcionou com mais regularidade. A popa abaixou, a proa subiu. Quando eles deram a volta em torno do pier, Hendricks empurrou a alavanca toda para a frente e a proa se abaixou. Planando, disse Hendricks. Brody agarrou-se a uma maçaneta de aço na lateral do painel. Aqui tem colete salva-vidas? Perguntou. Só almofadas de ar, disse Hendricks. Elas o mantêm bem na superfície se você for um menino pequeno. Obrigado. O que havia de brisa tinha acabado e o mar estava um pouco encrespado. Havia pequenas ondas e a lancha as pegava com vigor, batendo a proa em cada uma delas, tremendo para se aprumar, o que irritava Brody. Essa coisa vai se partir ao meio se você não for mais devagar, disse. Hendricks sorriu, saboreando o seu momento de comando. Não se preocupe, chefe. Se eu diminuir a velocidade, nós vamos afundar. Nós vamos demorar uma semana para chegar lá e o seu estômago vai ficar bem mal. O barco de Gardner estava a cerca de 1.200 metros da costa. À medida que eles se aproximavam, Brody podia vê-lo balançando devagar sobre as ondas. Podia até mesmo distinguir as letras pretas na popa. Flica. Ele está ancorado, disse Hendricks. Rapaz, é muita água para se ancorar um barco. Deve ter mais de 30 metros de profundidade aqui. Ótimo, disse Brody. Justamente o que eu queria ouvir. Quando eles estavam a cerca de 50 metros do Flica, Hendricks desacelerou e a lancha se aproximou lentamente até ficar ao lado do barco. Brody foi para a frente da lancha e subiu numa plataforma na proa. Não viu sinais de vida. Não havia nenhum molinete nos suportes. Ben? Chamou. Nenhuma resposta. Talvez ele esteja lá embaixo, disse Hendricks. Brody chamou de novo. Ben? A proa da Aquasport estava a apenas alguns centímetros do Flica. Hendricks empurrou a alavanca para ponto morto. Depois a empurrou para trás rapidamente. A Aquasport parou e, com a onda seguinte, acomodou-se à amurada do Flica. Brody agarrou a amurada. Ben? Hendricks pegou uma
corda no compartimento abaixo do convés e prendeu-a num gancho na proa da Aquasport. Passou a corda por cima da amurada do outro barco e deu um nó grosseiro. Quer ir a bordo? Perguntou. Quero. Brody subiu a bordo do Flicka. Hendricks foi atrás e os dois ficaram de pé na cabine. Hendricks enfiou a cabeça pela escotilha de proa. Ben, você está por aí? Olhou em volta, retirou a cabeça e disse: aqui ele não está, não. Ele não está a bordo, disse Brody. Não há outro lugar onde ele possa estar. O que é aquilo? Disse Hendricks, apontando para um balde no canto da popa. Brody foi até o balde e abaixou-se. Um fedor de peixe e óleo preencheu suas narinas. O balde estava cheio de vísceras e sangue. Deve ser isca, disse. Tripas de peixe e outras coisas asquerosas. Você espalha na água e supõe que isso atrai os tubarões. Ele não usou muito, o balde está quase cheio, olha. De repente, um barulho fez Brody dar um pulo. Whisky Zebra Echo 259, disse uma voz estourada no rádio. Aqui é o Pretty Bell. Você tá aí, Jake? Bom, agora nós sabemos, disse Brody. Ele não tinha desligado o rádio. Não entendo, chefe. Não tem nenhum molinete no barco. Ele não carrega um bote, então ele não poderia ter remado para longe. Ele nadava como um peixe, então se tivesse caído do barco, poderia simplesmente subir de volta. Você está vendo algum arpão no barco? Isso parece com o quê? Não sei, parece um arpão e barris. Supostamente você usa essas coisas como boias. Eu não estou vendo nada parecido. Brody ficou de pé na amurada a este bordo, os olhos no mar. O barco se moveu um pouco e ele se equilibrou na amurada com a mão direita. Sentiu algo estranho e olhou para baixo. Viu 4 buracos de parafuso onde antes havia um gancho. Os parafusos obviamente não haviam sido removidos por uma chave de fenda. A madeira em torno dos furos estava dilacerada. Olha só para isso, Leonard. Hendricks passou as mãos pelos buracos. Olhou para bombordo, onde um gancho de aço de 25 centímetros ainda estava preso firmemente à madeira. Dá para imaginar que o que estava aqui era do mesmo tamanho deste, né? Meu Deus, que força seria essa para arrancar isso do lugar? Disse. Olha aqui, Leonard. Brody passou o dedo indicador sobre a beirada de fora da amurada. Havia uma fenda de cerca de 20 centímetros de comprimento, onde a tinta havia sido raspada e a madeira arrancada. Parece que alguém passou uma lima nessa madeira. Ou então uma corda muito pesada roçou bastante por ela. Brody caminhou a bombordo da cabine e foi passando a mão pelo lado de fora do casco. Esse aqui é o único lugar, disse. Quando chegou à popa, abaixou-se na amurada e olhou para a água. Por um momento, ficou olhando em silêncio para o casco, absorto. Depois, um desenho começou a se formar à sua frente. Um desenho de buracos, entalhes profundos no casco de madeira, formando uma espécie de semicírculo de cerca de 1 metro de diâmetro. Ao lado dele havia outro desenho parecido. E na parte de baixo do casco, bem na linha d'água, 3 pequenas manchas de sangue.
Meu Deus, por favor, pensou Brody. Mais um não. Vem aqui, Leonard, disse. Hendricks foi até a popa e olhou para ele. O que, chefe? Se eu segurar as suas pernas, você acha que pode se debruçar, dar uma olhada naqueles buracos ali e tentar descobrir o que foi que causou eles? O que o senhor acha que causou eles? Não sei, mas algo causou e eu quero descobrir o que. Vem, se você não conseguir entender em um minuto ou dois, vamos deixar para lá e ir para casa, tá bom? Acho que sim. Hendricks subiu no alto da amurada. Me segura firme, chefe, por favor, hein? Brode inclinou-se e agarrou os pés de Hendricks. Não se preocupe, disse. Segurou as pernas de Hendricks com os braços e o levantou. Hendricks elevou-se, depois inclinou-se de cabeça para baixo do lado de fora do casco. Tudo bem? Disse Brode. Um pouco mais. Não, não muito. Meu Deus, o senhor enfiou minha cabeça dentro d'água. Desculpa, e agora? Ok, assim está bom. Hendricks começou a examinar os buracos. Só faltava um tubarão aparecer agora. Ele resmungou. Ele poderia me arrancar das suas mãos. Não pense nisso, apenas olhe. Eu estou olhando. Em poucos momentos, disse. Filho da mãe, olha isso. Me puxa, eu preciso do meu canivete. O que é? Brody perguntou quando Hendricks estava de volta a bordo. Hendricks abriu a lâmina do canivete. Não sei, replicou. É algum tipo de lasca branca, alguma coisa assim presa num dos buracos. Canivete na mão, deixou que Brody o baixasse novamente para fora do barco. Trabalhou rápido, seu corpo se contorcendo por causa do esforço. Então disse: Ok, eu consegui, pode me puxar. Brody deu um passo atrás, içando Hendricks por cima da amurada. Então baixou os pés dele no tombadilho. Deixa eu ver, disse, esticando a mão. Tinha quase 5 centímetros de comprimento. Um dente muito branco em forma de triângulo. As laterais eram serras minúsculas. Brody esfregou o dente contra a murada e ele cortou a madeira. Olhou para a água e sacudiu a cabeça. Meu Deus do céu, disse. É um dente, não é? Disse Hendricks. Meu Deus amado. Você acha que o tubarão pegou o Ben? Não consigo pensar em nada diferente, disse Brody. Olhou de novo para o dente. Depois o colocou no bolso. Vamos embora daqui, não há mais nada a fazer. O que vai fazer com o barco do Ben? Vamos deixar aqui até amanhã e arrumamos alguém para pegar. Eu posso levar de volta se o senhor quiser. E deixar o outro para que eu dirija, esquece isso. Nós podíamos trazer um rebocado no outro. Não, já está escurecendo e eu não quero perder tempo tentando atracar 2 barcos no escuro. Esse barco pode ficar aqui essa noite. Só dê uma checada na âncora na frente e certifique-se de que está firme. Depois vamos embora. Ninguém vai precisar desse barco até amanhã. Em especial, o Ben Gardner. Chegaram ao cais no fim da tarde. Harry Meadows e outro homem, que Brody não conhecia, esperavam por eles. Você com certeza tem um bom radar, Harry, Brody disse enquanto subia a escada do cais. Meadows sorriu, vaidoso.
É o meu negócio, Martin. Fez um gesto em direção ao homem ao seu lado. Este aqui é o Matt Hooper, chefe. Os dois homens apertaram as mãos. Você é o homem de Woods Hole, disse Brody, tentando enxergá-lo em meio a pouca luz. Era jovem, nos seus poucos anos, pensou Brody, e bem apessoado, bronzeado, cabelo clareado pelo sol. Tinha a mesma altura de Brody, em torno. Mas era mais magro. Brody imaginou por volta e, em seu pensamento, Brody imaginou Hooper como uma possível ameaça. Porém, num ímpeto que ele mesmo reconheceu como orgulho juvenil, concluiu que caso os dois chegassem a um confronto, ganharia de Hooper. A experiência faria toda a diferença. Isso, disse Hooper. Harry tem estado em conexão mental com você, à distância, disse Brody. Como você chegou aqui? Eu o chamei, disse Meadows. Achei que ele seria capaz de descobrir o que está acontecendo. Caramba, Harry! Tudo o que você tinha que fazer era me perguntar, disse Brody. E eu te diria, tem um peixe lá e você sabe do que eu estou falando. Brody percebeu sua própria mágoa com a intromissão, o embaraço que os conhecimentos técnicos de Hooper estariam prestes a acrescentar, a implícita divisão de autoridade que a chegada dele havia criado, e percebeu que esse ressentimento era estúpido. Claro, Harry, disse. Sem problema, foi só um longo dia. O que você encontrou lá? Perguntou Meadows. Brody começou a procurar o dente dentro do bolso, mas parou. Não queria passar por tudo aquilo de novo, em pé, num cais, já escurecendo. Não tenho certeza, disse. Vamos para a delegacia que eu te informo sobre tudo. O Ben vai ficar lá no mar a noite toda? Parece que sim, Harry. Brody virou-se para Hendricks, que tinha acabado de amarrar o barco. Está indo para casa, Leonard? Sim, quero tomar banho antes de ir trabalhar. Brody chegou à delegacia antes de Meadows e Hooper. Era quase 8 da noite. Tinha que dar 2 telefonemas. Para Ellen, para saber se as sobras do jantar podiam ser esquentadas ou se ele deveria trazer algo da rua quando fosse para casa, e o telefonema que temia fazer, para Sally Gardner. Ligou primeiro para Ellen. Era carne assada. Podia ser esquentada. Iria ficar com gosto de sola de sapato, mas estaria quente. Desligou. Procurou na lista telefônica o número dos Gardners e discou. Sally? Aqui é o Martin. Brody. De repente, ele lamentou ter ligado sem saber o que iria falar. O que ele deveria dizer a ela? Não muito, decidiu. Pelo menos até que tivesse a chance de checar com Hooper se sua teoria era plausível ou absurda. Onde está o Ben, Martin? A voz parecia calma, mas tinha um tom mais agudo do que o normal. Não sei, Sally. Como assim não sabe? Você foi lá, não foi? Fui e ele não estava no barco. Mas o barco estava lá. Estava. Você entrou dentro do barco? Procurou em todo lugar, até embaixo? Sim. Então surgiu uma pequenina esperança. Ben levava algum bote? Não. Como ele podia não estar lá? Sua voz agora estava mais aguda. Eu. Onde ele está? Brody captou o tom de histeria incipiente.
Gostaria de ter ido à casa dela pessoalmente. Você está sozinha, Sally? Não, as crianças estão aqui. Pareceu mais calma, mas Brody estava certo de que sua calma era uma breve calmaria antes da explosão de dor que viria quando descobrisse que os medos com os quais conviveu cada dia pelos últimos 16 anos em que Ben pescava profissionalmente, temores escondidos no fundo da mente e jamais externados porque pareceriam ridículos, tornaram-se realidade. Brody tentou se lembrar das idades das crianças dos Gardner. 12 anos, talvez. O outro e o mais novo. É, que tipo de menino era o outro? Ele não sabia. Quem era o vizinho mais próximo? Merda. Por que ele não pensou nisso antes? Os Finley. Só um segundo, Sally. Chamou o guarda no balcão de entrada. Clement, ligue para Grace Finley e diga a ela para ir até a casa de Sally Gardner agora. E se ela perguntar por quê? Só diz a ela que eu mandei ela ir. Diga que eu explico depois. Voltou ao telefone. Desculpe, Sally. Tudo que eu posso lhe dizer com certeza é que fomos até onde o barco do Ben está ancorado. Nós entramos nele e o Ben não estava lá. Olhamos tudo, na parte de baixo e tudo mais. Meadows e Hooper entraram na sala de Brody. Ele indicou a eles as cadeiras para que se sentassem. Mas onde é que ele poderia estar? Disse Sally Gardner. Você simplesmente não sai de um barco no meio do oceano. Não. E ele não podia ter caído. Quer dizer, ele poderia, mas subiria de volta novamente. Sim. Talvez alguém tenha chegado e levado ele em outro barco, talvez o motor não funcionasse, ele tivesse de pegar carona com alguém. Você checou o motor? Não, Brody falou sem jeito. Então provavelmente foi isso. A voz estava sutilmente mais suave, quase juvenil, coberta com um verniz de esperança que, quando o quebrasse, espatifaria como um cristal de gelo. E se a bateria tivesse acabado, explicaria o porquê de ele não poder chamar no rádio. O rádio estava funcionando, Sally. Só um minuto. Quem é? É você. Houve uma pausa. Brody ouviu Sally falando com Grace Finley. Depois, Sally voltou para o telefone. Grace está dizendo que você mandou ela vir aqui. Por quê? Eu achei que. Você acha que ele está morto, não acha? Acha que ele se afogou. O verniz se partiu e ela começou a soluçar. Temo que sim, Sally. Tudo o que a gente pode pensar no momento. Deixa eu falar com a Grace um minuto, por favor. Segundos depois, a voz de Grace Failing dizia: Sim, Martin. Desculpe fazer isso com você, mas eu não consegui pensar em nada mais. Você pode ficar com ela por um tempo? Posso, a noite toda. Vou ficar. Seria uma boa ideia. Vou tentar passar aí mais tarde, tá? Muito obrigado. O que aconteceu, Martin? Não sabemos com certeza. É aquela coisa de novo? Talvez. É o que estamos tentando descobrir, mas me faz um favor, Grace. Não fala nada sobre o tubarão com a Sally. Já está muito ruim como está. Está certo, Martin. Espera um minuto. Ela cobriu o bocal do telefone com a mão e Brody ouviu uma conversa abafada. Então Sally Gardner veio ao telefone. Por que você fez isso, Martin? Fiz o quê? Aparentemente, Grace Finley tentou tirar o fone da mão dela, pois Brody ouviu Sally dizer: Me deixa falar, droga! Então ela falou para ele: Por que você mandou ele? Por que mandou o Ben? Sua voz
Estava particularmente alta, mas falou com uma intensidade que bateu tão forte em Brody como se ela estivesse gritando. Sally, você. Isso não tinha que ter acontecido, ela disse. Você podia ter impedido. Brody quis desligar. Não queria uma repetição da cena com a mãe do menino Kintner, mas ele tinha de se defender. Ela tinha de saber que não era sua culpa. Como ela poderia culpá-lo? Ele disse: Droga! Ben era um pescador dos bons. Ele conhecia os riscos. Se você não tivesse. Para com isso, Sally. Brody a interrompeu. Tenta descansar um pouco. Ele desligou. Estava furioso, mas sua fúria era confusa. Estava com raiva de Sally Gardner por tê-lo acusado e com raiva de si mesmo por estar com raiva dela. Se, ela tinha dito. Se o quê? Se ele não tivesse enviado Ben? Claro. E se porcos tivessem asas, seriam águias. Se ele mesmo tivesse ido. Mas esta não era sua função. Ele havia mandado o especialista. Olhou para Meadows. Você ouviu? Não tudo, mas o suficiente para concluir que Ben Gardner tornou-se a vítima número 4. Brody fez que sim com a cabeça. Acho que sim. Falou com Meadows e Hooper sobre sua incursão com Hendricks. Uma vez ou outra, Meadows interrompeu com uma pergunta. Hooper ouvia, seu rosto angular sereno e seus olhos, azul claro, fixos em Brody. Ao fim de sua narrativa, Brody enfiou a mão no bolso da calça. Nós encontramos isso, disse. Leonard arrancou da madeira. Ele jogou o dente para Hooper, que o pegou na mão. O que acha, Matt? Disse Meadows. É um branco. Qual o tamanho? Não tenho certeza, mas grande, 5 ou 6 metros. É um peixe fantástico. Olhou para Meadows. Obrigado por me chamar, disse. Eu poderia passar a vida inteira entre tubarões e nunca ver um peixe como este. Brody perguntou. Quanto pesaria um peixe como este? De 2 a quase 3 toneladas. Brody assoviou. 3 toneladas? Você tem alguma ideia do que aconteceu? Perguntou Meadows. Pelo que diz o chefe, parece que o peixe matou o Sr. Gardner. Como? Disse Brody. De várias formas. Gardner pode ter caído, mas provável que ele tenha sido puxado. A perna pode ter ficado enrolada numa linha de arpão. Ele pode até ter sido pego enquanto estava debruçado sobre a popa. Como você explica os dentes na popa? O peixe atacou o barco. E por que diabos? Tubarões não são muito espertos, chefes. Eles vivem por instinto e impulso. O impulso de se alimentar é poderoso. Mas um barco de 30 pés, um tubarão não pensa. Para ele não era um barco, era só alguma coisa grande. E não comestível. Não até eles ter provado. Você tem que entender, não há nada nesse mar de que esse peixe tenha medo. Outros peixes fogem de coisas grandes. É o instinto deles. Mas esse peixe não foge de nada. Ele não sabe o que é medo. Pode ser cauteloso, digamos, perto de um tubarão branco maior que ele, mas medo de jeito nenhum. O que mais eles atacam? Tudo. Tudo, tudo? Basicamente, sim. Você tem ideia do porquê de ele permanecer por aqui por tanto tempo? Disse Brody. Não sei o quanto você sabe da água aqui, mas eu cresci aqui. Aqui em Emmett? Não, Southampton. Eu passei todos os verões aqui, do ensino fundamental até a faculdade. Todos os verões.
Então, na verdade, você não cresceu aqui. Brody buscava algo com a qual pudesse restabelecer sua igualdade, se não superioridade àquele jovem. E o que conseguiu foi um esnobismo às avessas, uma atitude não muito difícil de encontrar nos habitantes fixos das comunidades de veraneio. Isso lhes dava uma blindagem contra o desprezo que sentiam vir dos ricos do verão. Era um comportamento ao estilo eu não ligo, um machismo social que igualava riqueza com impotência, simplicidade com bondade e pobreza, até um certo ponto, com honestidade. E era uma atitude que, em geral, Brody achava um tanto repugnante quanto idiota. Mas ele tinha se sentido ameaçado pelo jovem. Não tinha muita certeza por quê. E a sensação era tão estranha que ele buscou a carapaça mais conveniente, a que Hooper lhe deu. E que importância tem isso? Hooper disse, irritado. Tudo bem, eu não nasci aqui, mas eu passei bastante tempo nessas águas e escrevi um artigo sobre este litoral. De qualquer forma, eu sei onde você quer chegar e você tem razão. Este litoral não é um ambiente que suportaria normalmente uma longa permanência de um tubarão. Então, por que é que esse está ficando aqui? É impossível dizer. É definitivamente atípico, mas tubarões fazem coisas tão atípicas que o incomum passa a ser normal. Qualquer um que arriscasse dinheiro, isso sem dizer a própria vida, fazendo previsões sobre o que um tubarão desse tamanho irá fazer numa dada situação, seria um idiota. Esse tubarão pode estar doente. Os padrões de sua vida são tão além do seu controle que um dano a um pequeno mecanismo no seu corpo poderia fazê-lo ficar desorientado e ele então passaria a se comportar de uma maneira estranha. Se é assim que ele age quando está doente, disse Broad, eu vou odiar ver o que ele faz quando está se sentindo bem. Não, pessoalmente, eu não acho que ele esteja doente. Há outras coisas que poderiam fazê-lo ficar por aqui. Muitas delas nós nunca vamos entender. Fatores naturais, caprichos, tais como mudanças na temperatura da água, correntes marítimas ou hábitos alimentares. À medida que os suprimentos de comida mudam de lugar, assim fazem os predadores. Há alguns verões atrás, por exemplo, aconteceu um fenômeno completamente inexplicável nos litorais de Connecticut e Rhode Island. Toda a costa foi repentinamente inundada por savelhas, cardumes imensos, milhões de peixes. Cobriram a água como uma mancha de óleo. Havia tantos que você podia jogar na água um anzol sem isca e puxar de volta. Frequentemente vinha uma savelha nele. Anchova e robalo se alimentam de savelha. Então, de repente, havia massas de anchovas se alimentando em cardumes bem perto da praia. Em Watch Hill, Rhode Island, caminhavam-se pela arrebentação e anchovas eram capturadas com ancinhos. Ancinhos de jardim. Era só puxar os peixes da água. Então vieram os grandes predadores, atuns grandes, de 200, 250, 300 quilos. Barcos de pesca oceânica pescavam atum azul a 90 metros da costa, às vezes em portos. Então, de repente, acabou. As abelhas foram embora. Os outros peixes também. Fiquei 3 semanas lá tentando entender o que estava acontecendo. Até agora não sei. É tudo parte de um equilíbrio ecológico. Quando alguém se inclina muito para um lado ou para o outro, coisas estranhas acontecem. Mas aqui é muito mais esquisito, disse Broad. Esse peixe ficou num lugar, num trecho de água de apenas 1,5 km ou 3 km², por mais de uma semana. Ele não se moveu para cima ou para baixo da praia. Não tocou em ninguém em East Hampton ou Southampton. Por que Emmett? Não sei, eu duvido que alguém lhe dê uma boa resposta. Meadows disse. Minnie Eldred tem a resposta.
Ah, bobagem, disse Brody. Quem é Minnie Eldred? Perguntou Hooper. A agente dos Correios, disse Brody. Ela diz que é a vontade de Deus ou algo assim, que nós estamos sendo punidos pelos nossos pecados. Hooper sorriu. De qualquer forma, no momento há uma resposta tão boa quanto a minha. É encorajador, disse Brody. Planeja fazer algo para obter uma resposta? Existem algumas coisas. Vamos coletar amostras de água aqui em East Hampton. Vamos tentar descobrir como os outros peixes estão se comportando. Se há algo extraordinário por aqui ou se algo que deveria estar aqui não está. E eu vou tentar encontrar esse tubarão. Isso me faz lembrar de uma coisa. Tem algum barco disponível por aqui? Sim, sinto dizer, disse Broad. O do Ben Gardner. Vamos levá-lo até ele amanhã e você poderá usá-lo, pelo menos até a gente resolver com a mulher dele o que será feito com o barco. Você realmente acha que pode pegar esse peixe depois do que aconteceu com o Ben? Eu não disse que ia tentar pegá-lo. Eu não acho que gostaria de tentar. Não sozinho, pelo menos. Então, que diabos é que você vai fazer, hein? Não sei, eu vou deixar as coisas acontecerem. Brody olhou Hooper nos olhos e disse: Eu quero esse peixe morto. Se você não pode fazer, nós vamos achar alguém que possa. Hooper riu. Você fala como um mafioso. Eu quero esse peixe morto. Então contrata alguém que mate ele. Quem você vai conseguir para esse serviço? Não sei. O que é que você me diz, Harry? Supostamente você sabe tudo o que acontece por aqui. Não tem nenhum pescador nessa maldita ilha aparelhado para pegar tubarões grandes? Meadows pensou por um momento antes de falar. Pode ter um. Não sei muito sobre ele, mas acho que o nome dele é Quint. Acho que ele trabalha em um cais particular na região da Terra Prometida. Eu posso descobrir um pouco mais sobre ele se você quiser. Por que não? Disse Broad. Parece uma possibilidade. Hooper disse: Escuta, chefe, o senhor não pode agir precipitadamente buscando vingança contra um peixe. Esse tubarão não é o mal, não é um assassino. Ele só está obedecendo aos seus próprios instintos. Tentar se vingar de um peixe é loucura. Escute você. Brody estava começando a se irritar. Um ódio nascido da frustração e da humilhação. Ele sabia que Hooper estava certo, mas sentiu que certo e errado eram irrelevantes para a situação. O peixe era um inimigo. Chegou à comunidade e matou 2 homens, uma mulher e uma criança. O povo de Emmett exigia a morte do peixe. Precisava vê-lo morto antes de se sentir seguro o suficiente para seguir com a sua vida normal. Mais que tudo, Brody precisava dele morto, pois a morte do peixe seria uma catarse para ele. Hooper havia cutucado aquele nervo, e aquilo havia enfurecido Brody mais ainda. Mas ele engoliu sua raiva e disse: Esqueça. O telefone tocou. É para o senhor, chefe, disse Clement. É o senhor Vaughan. Ótimo, tudo do que eu precisava. Bateu com força no botão que piscava e pegou o fone. Sim, Larry. Olá, Martin, como é que vai? A voz de Vaughan estava amistosa, quase alegre. Brody pensou. Provavelmente andou bebendo. Tão bem quanto se esperava, Larry. Você está trabalhando até tarde, hein? Eu tentei te achar em casa. Pois é, quando você é o chefe de polícia e seus eleitores estão sendo mortos a cada 20 minutos, isso meio que te mantém ocupado. Soube do Ben Gardner. O que você ouviu? Que ele está desaparecido. As notícias correm bem rápido. Tem certeza de que foi o tubarão novamente? Certeza? Sim, acho que sim. Nada mais parece fazer qualquer sentido. Martin, e o que você vai fazer? Havia uma urgência patética na voz de Vaughan.
É uma boa pergunta, Larry. Neste momento, estamos fazendo tudo o que podemos. Conseguimos fechar as praias. Conseguimos. Estou sabendo disso, para dizer o mínimo. O que é que isso quer dizer? Já tentou vender a pessoas saudáveis imóveis numa colônia de leprosos? Não, Larry. Brody disse, cansado. Estou recebendo cancelamentos todos os dias, as pessoas desfazendo os contratos de aluguel. Não tive um novo cliente aqui desde domingo. O que você quer que eu faça? Bom, eu pensei, quer dizer, o que eu imagino é que talvez nós estejamos reagindo de forma exagerada a essa coisa toda. Você está brincando, né? Me diz que você está brincando. Longe disso, Martin. Agora, se acalme. Vamos discutir isso racionalmente. Eu estou sendo racional. Eu não tenho certeza quanto a você. Houve um momento de silêncio. Então, Vaughan disse: Que tal liberar as praias somente para o fim de semana de 4 de julho? Sem chance, de maneira alguma. Mas, chefe, escuta, não. Escute você, Larry. A última vez que eu escutei você, nós tivemos 2 pessoas mortas. Se nós pegarmos esse peixe, se nós matarmos esse maldito peixe, aí nós podemos liberar as praias. Até lá, esqueça. E quanto a redes? Como assim redes? Por que é que nós não instalamos redes de aço para proteger as praias? Alguém me disse que é isso que eles fazem na Austrália. Ele deve estar bêbado, pensou Brody. Larry, esse é um litoral em linha reta. Você vai instalar redes ao longo de 4 quilômetros de praias? Tudo bem, consiga o dinheiro. Eu diria cerca de US$ 1 milhão, só para começar. E as patrulhas? Poderíamos contratar pessoas para que patrulhem em barcos as praias, de alto a baixo. Não é o suficiente, Larry. Por um acaso, o que é que está acontecendo com você, hein? Os seus sócios estão na sua cola outra vez? Não é da sua conta, Martin. Cara, pelo amor de Deus, essa cidade está morrendo. Eu sei, Larry. Brody disse calmamente. E até onde eu sei, não há nada que nós possamos fazer a esse respeito. Boa noite. Desligou. Meadows e Hooper se levantaram para sair. Brody levou-os até a porta da delegacia. Quando estavam saindo, Brody disse a Meadows: Ei, Harry, você esqueceu seu isqueiro lá dentro. Meadows começou a falar algo, mas Brody o interrompeu. Volta lá dentro que eu te dou. Se deixar por aqui, no meio da noite, é bem provável que desapareça. Acenou para Hooper. Até mais. Quando estavam de volta à sala de Brody, Meadows tirou seu isqueiro de dentro do bolso e disse: Imagino que você tenha algo a me dizer. Brody fechou a porta da sala. Você acha que pode descobrir algo sobre os sócios do Larry? Acho que sim. Por quê? Desde que tudo isso começou, o Larry tem estado no meu pé para manter as praias abertas. E agora, depois de tudo o que acabou de acontecer, ele diz que quer as praias abertas para o feriado do 4 de julho. Outro dia ele disse que estava sob pressão dos sócios. E eu acho que nós deveríamos saber quem é esse cara que tem influência suficiente para deixar o Larry nesse desespero. Eu não daria a mínima se o Larry não fosse o prefeito da cidade. Mas se tem gente dizendo a ele o que ele tem de fazer, eu acho que nós temos de saber quem são essas pessoas. Meadows suspirou. Ok, Martin, eu vou fazer o que eu puder. Mas futucar os negócios do Larry Vaughan não é exatamente a minha ideia de diversão. Não há muita coisa divertida por esses dias, ah? Brody levou Meadows até a porta. Voltou à sua mesa e sentou-se. Vaughan estava certo sobre uma coisa,
pensou. Emmett estava mostrando todos os sinais de morte iminente. Não era apenas um mercado de imóveis, embora sua doença fosse tão contagiosa quanto a varíola. Evelyn Bixby, a mulher de um dos policiais de Brody, havia perdido o emprego como corretora de imóveis e estava trabalhando como garçonete num pé sujo na Road. Duas novas boutiques que iriam abrir no dia seguinte adiaram suas inaugurações para 4 de julho, e os donos de ambas fizeram questão de dizer a Brody que se as praias não estivessem abertas até lá, eles não abririam suas portas. Um deles já estava procurando outro ponto, em East Hampton. A loja de artigos esportivos tinha posto cartazes anunciando uma liquidação que normalmente acontecia depois do fim de semana do Dia do Trabalho. A única coisa boa sobre a economia de Emmett, até onde dizia respeito a Brody, era que a Saxon estava indo tão mal que tinha demitido Henry Kimball. Agora que ele não tinha mais seu emprego de garçom, dormia durante o dia e podia sobreviver a um turno de trabalho na polícia sem tirar uma soneca. Na segunda de manhã, o primeiro dia em que as praias foram interditadas, Brody colocou 2 guardas de prontidão nelas. Juntos, eles tiveram 17 enfrentamentos com pessoas que insistiam em nadar. Um foi com um homem chamado Robert Dexter, que exigiu seu direito constitucional de nadar em sua própria praia e ainda permitiu que seu cão aterrorizasse o policial em serviço, até que o guarda sacou a arma e ameaçou atirar no cachorro. Outra briga aconteceu na praia pública, quando um advogado de Nova York começou a ler a Constituição dos Estados Unidos para um policial e para uma multidão de jovens animados. Mesmo assim, Brody estava convencido de que, pelo menos até agora, ninguém tinha ido nadar. Na quarta-feira, 2 garotos alugaram um bote e remaram cerca de 300 metros para fora da costa, onde ficaram 1 hora jogando ao mar sangue, vísceras de frango e cabeças de pato. Um barco pesqueiro que passava os viu e chamou Brody através do rádio da marinha. Brody chamou Hooper. Eles foram juntos ao Flica e rebocaram os rapazes para a costa. No bote, os rapazes tinham um arpão, amarrado a 200 metros de linha de varal de roupas, seguro à proa por um nó. Eles disseram que planejavam arpoar o tubarão com um arpão e passear de esqui aquático no estilo Nantucket. Brody disse a eles que se tentassem a proeza novamente, ele os prenderia por tentativa de suicídio. Houve 4 notícias de visualização de tubarão. Uma delas era apenas um pedaço de madeira que boiava. 2, de acordo com o pescador que acompanhou os relatos, eram cardumes de peixes pequenos, e uma, até onde se sabia, não era absolutamente nada. Na noite de terça, bem no fim da tarde, Brody tinha recebido um telefonema dizendo que um homem estava jogando iscas de tubarão na praia pública. Acabou que não era um homem, mas uma mulher vestida com uma capa de chuva de homem, Jessie Parker, uma das balconistas da papelaria Walden. Primeiro, ela negou ter jogado qualquer coisa na água, mas depois admitiu que jogou um saco de papel na arrebentação. No saco havia 3 garrafas vazias de vermute. Por que você não jogou no lixo? Perguntou Brody. Eu não queria que o lixeiro pensasse que eu era uma beberrona. Então por que não jogou no lixo de outra pessoa? Não seria muito simpático, ela disse. Lixo é algo meio privado, não acha? Brody disse a ela que dali em diante ela teria de pegar suas garrafas vazias, pôr numa sacola plástica, pôr a sacola dentro de um saco de papel e quebrar as garrafas com um martelo até que virassem pó. Ninguém nunca saberia que elas haviam sido garrafas. Brody olhou o relógio. Já passava das 9, muito tarde para visitar Sally Gardner. Tinha esperança de que ela estivesse dormindo. Talvez Grace Finley tivesse dado a ela um comprimido ou uma dose de uísque para ajudá-la a descansar. Antes de deixar o escritório,
Ligou para a guarda costeira em Montauk e falou ao policial em serviço sobre Ben Gardner. O policial disse que enviaria um barco patrulha ao amanhecer para fazer buscas ao corpo. Obrigado, disse Broad. Eu espero que encontre o corpo antes que a maré o leve. Broad ficou de repente horrorizado consigo mesmo. O corpo. Era Ben Gardner, um amigo. O que Sally diria se ouvisse Broad se referir ao seu marido como o corpo? 15 anos de amizade apagados, esquecidos. Não havia mais Ben Gardner. Havia apenas corpo, que deveria ser achado antes de se tornar um incômodo sangrento. Vamos tentar, disse o policial. Puxa vida, eu sinto por vocês. Devem estar tendo um verão infernal, não é? Só espero que não seja nosso último, disse Broad e desligou. Apagou a luz do escritório e caminhou até o carro. Quando virou na entrada da garagem, Broad viu a luz acinzentada tão familiar brilhando das janelas da sala de estar. Os meninos estavam assistindo à TV. Entrou pela porta da frente, desligou a luz de fora e enfiou a cabeça na sala às escuras. O mais velho, Billy, estava deitado no sofá apoiado num dos cotovelos. Martin, o do meio, recostava-se numa poltrona, os pés descalços sobre a mesinha do centro. Sean estava sentado no chão, as costas encostadas no sofá. Fazia carinho num gato que estava no seu colo. Oh, e aí? Disse Brody. Tudo bem, pai, disse Billy, sem tirar os olhos da TV. Onde está sua mãe? Lá em cima. Ela mandou dizer que seu jantar está na cozinha. Tudo bem, não fica até muito tarde. Sean, já são quase 9:30 da noite. Tá bom, pai, disse Sean. Brody foi à cozinha, abriu a geladeira e pegou uma cerveja. Os restos da carne assada estavam na mesa da cozinha numa assadeira, cercado por um molho gelatinoso. A carne estava cinza amarronzada e dura. Jantar? Disse Brody para si mesmo. Procurou na geladeira ingredientes para preparar um sanduíche. Havia alguns hambúrgueres, um saco de coxas de frango, uma dúzia de ovos, um pote de picles e 12 latas de refrigerante. Encontrou um pedaço de queijo, já ressecado de tão velho. Dobrou-o e enfiou-o na boca. Pensou em esquentar a carne assada. Então falou alto. Que se dane. Encontrou 2 fatias de pão, espalhou mostarda nelas. Pegou uma faca de cortar carne no porta-facas da parede e cortou uma fatia grossa do assado. Jogou a carne numa das fatias do pão, espalhou alguns picles por cima, cobriu com a outra fatia e achatou o sanduíche com a palma da mão. Pôs num prato, pegou a cerveja e subiu para o quarto. Ellen estava sentada na cama lendo a Cosmopolitan. Olá, ela disse. Dia duro? Você não falou nada ao telefone? Dia duro. É tudo o que nós temos tido nesses dias. Soube do Ben Gardner? Eu não fui bem claro quando falei com você. Ele pôs o prato e a cerveja na cômoda e se sentou na beira da cama para tirar os sapatos. Soube. Grace Finley me ligou perguntando se eu sabia onde o Dr. Craig estava. No consultório não quiseram dizer, e a Grace queria dar um calmante a Sally. Encontrou ele? Não, mas mandei um dos meninos levar uns Seconals para ela. O que é Seconal? Seconal são pílulas para dormir. Não sabia que você estava tomando pílulas para dormir.
Eu não tomo com frequência, é só de vez em quando. E onde é que você conseguiu? Com o Dr. Craig, quando eu me consultei com ele por causa dos meus nervos. Eu falei para você. Ah, Brody atirou os sapatos num canto, levantou-se e tirou as calças, dobrando-as com zelo sobre o encosto de uma cadeira. Tirou a camisa, pôs num cabide e pendurou no armário. Sentou-se na cama de camiseta e cueca e começou a comer seu sanduíche. A carne estava seca e escamosa. Só conseguia sentir o gosto da mostarda. Não encontrou o assado? Perguntou Ellen. A boca de Brody estava cheia, então fez que sim com a cabeça. Então o que é que você está comendo? Ele engoliu. O assado? Você esquentou? Não, eu não ligo de comer assim. Ellen fez uma cara de nojo e disse: Credo. Brody comeu em silêncio enquanto Ellen folheava as páginas da revista aleatoriamente. Após um instante, fechou a revista, pôs no colo e disse: Oh céus, o que houve? Estava pensando em Ben Garner. Tão horrível. O que você acha que a Sally vai fazer? Não sei, disse Brody. Fico preocupado com ela. Vocês já conversaram sobre dinheiro alguma vez? Nunca, mas não deve haver muito. Não creio que as crianças tenham ganhado roupas novas há menos de um ano. E ela sempre diz que daria tudo para poder ter carne mais de uma vez por semana, ao invés de ter de comer o peixe que o Ben pesca. Será que ela receberá pensão do governo? Acho que sim, mas não vai ser muita coisa. Tem assistência social. Ah, ela não suportaria, disse Anne. Espera um pouco para ver. Orgulho é uma coisa que ela não vai poder ter, agora que nem peixe vai ter mais. Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Pessoalmente, por hora não. Nós também não estamos com a vida tão confortável, mas talvez tenha algo que a cidade possa fazer. Eu vou falar com o Vaughan sobre isso. Fez algum progresso? Você diz sobre pegar aquela maldita coisa? Não. Meadows chamou um amigo oceanógrafo de Woods Hole e ele está aqui. Não que eu veja o que ele, não que eu veja que ele possa fazer alguma coisa de bom. Como ele é? Acho que normal, é jovem, boa aparência, um pouco sabe tudo, mas não é surpresa. Parece conhecer bem a área. Ah, é? Como? Disse que passou verões em Southampton quando ele era criança, passou todos os verões lá. Trabalhando? Eu não sei, provavelmente morando com os pais. Parece bem esse tipo de gente. Que tipo? Rico, de boa família, o tipo de veranista de Southampton. Você deve conhecer o tipo, ora. Não precisa se irritar, eu só estava te perguntando. Eu não estou irritado, eu só disse que você deve conhecer o tipo, só isso. Quer dizer, você mesma é esse tipo. Ellen sorriu. Eu fui. Agora sou só uma senhorinha. Sabe, Ellen disse, eu acho que os meninos deveriam frequentar aulas de tênis. Para quê? Eles disseram que querem praticar tênis? Não, não claramente, mas é um bom esporte para que eles pratiquem. Vai ser útil quando estiverem crescidos. É uma boa porta de entrada. Para quê? Para pessoas que eles têm que conhecer. Se você joga tênis bem, pode frequentar clubes de vários lugares e conhecer pessoas. Agora é a hora que eles deveriam estar aprendendo. E onde é que eles iriam aprender? Pensei no clube de campo. Até onde eu sei, a gente não é sócio do clube de campo.
Acho que poderíamos ficar. Ainda conheço algumas pessoas que são sócias. Se eu pedir, aposto que eles nos indicam para os sócios. Esquece isso. Por quê? Primeiro, porque nós não temos condições. Aposto que custam uns $1.000 para entrar e depois, pelo menos mais umas centenas por ano. Não temos essa quantidade de dinheiro. Temos a poupança. Não para aulas de tênis, pelo amor de Deus, esquece isso. Brody procurou o abajur. Seria bom para os meninos. Brody levou a mão até a cômoda. Olha só, nós não somos pessoas do tênis. Nós não iríamos nos sentir bem lá. Eu não iria me sentir bem lá. Eles não querem pessoas como nós lá. Como você sabe, nunca tentou? Esquece isso. Ele apagou as luzes, se dirigiu até a cama, puxou as cobertas e deitou-se ao lado de Ellen. Além disso, disse, aninhando-se em seu pescoço, eu sou melhor num outro esporte. Os meninos estão acordados. Estão vendo TV. Eles não notariam nem se uma bomba explodisse aqui. Ellen bocejou. Eu estou com tanto sono. Ela disse. Tomei um comprimido antes de você chegar. Por quê? Eu não dormi bem ontem e eu não queria acordar se você chegasse tarde, então eu tomei um comprimido. Momentos depois, Ellen disse: qual é o nome do amigo do Harry Meadows? Hooper. Não é David Hooper, é? Não, acho que o nome dele é Matt. Ah, eu saí com David Hooper há muito tempo atrás, me lembro. Antes que pudesse terminar a frase, fechou os olhos e logo caiu num sono profundo. A algumas quadras dali, numa pequena casa de ripas, um homem negro estava sentado aos pés da cama do filho. Qual história você quer ler? Disse. Não quero ler uma história, disse o menino. Quero contar uma história. Tudo bem, que história nós vamos contar? Do tubarão. Vamos contar a história do tubarão? O homem franziu a testa. Não, vamos contar uma sobre um urso. O que você acha? Não, tubarão. Eu quero saber sobre tubarão. Você quer história tipo Era uma vez? Uhum. Tipo, era uma vez um tubarão que comia todo mundo na praia. Isso não é uma boa história. Papai, por que que os tubarões comem as pessoas? Acho que porque eles ficam com fome, não sei. A gente sangra se o tubarão comer a gente? Sim, disse o homem. Vamos lá, vamos contar uma história sobre um outro tipo de bicho. Você vai ter pesadelo se a gente contar sobre tubarão. Não, não vou. Se um tubarão tentar me comer, eu dou um soco no nariz dele. Nenhum tubarão vai tentar comer você. Por que não? Se eu for nadar, aposto que um vai. Os tubarão, eles não comem os meninos negros? Para com isso, eu não quero mais ouvir histórias sobre tubarões. O homem pegou uma pilha de livros do criado mudo. Aqui, vamos ler o Peter Pan. Fim da parte 5.